Os assuntos de Deus são os meus, e nada do que lhe diz respeito me é estranho. Essa frase é de São Bernardo de Claraval. Olá, amigos e amigas prósperos, ou que, assim como eu, buscam a prosperidade através do desenvolvimento pessoal, intelectual e espiritual. Aqui quem fala é Franciele Miranda. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre São Bernardo de Claraval, que viveu por volta do século XII, da era cristã, do período do medievo, e que contribuiu sobremaneira para a formação cristã, a formação da cristandade no período medieval. Ele teve uma importância fundamental em vários aspectos, conforme nós iremos ver no vídeo de hoje. E antes de darmos continuidade, eu gostaria de fazer referência a obras que falam sobre esse santo, esse homem de Estado, esse líder, esse abade, esse cristão, esse combatente que viveu no período medieval e que muito contribuiu, conforme eu falei, para a formação da própria cristandade. E a primeira obra que eu faço referência é a obra de Daniel Hobbes, que é a História da Igreja, e por volta do volume terceiro volume dessa obra, ele vai fazer referência a São Bernardo de Claraval. Inclusive tem um capítulo específico sobre São Bernardo. A outra obra que eu menciono também como referência é essa obra aqui, Portugal Templário, Vida e Obra da Ordem do Tempo, do autor Vítor Manuel Adrião, que é um português. Então essas duas obras são as referências para o estudo, o qual apresento aqui os pontos principais sobre a liderança de São Bernardo de Claraval. São Bernardo vai nascer na Bolonha, na França, por volta do ano de 1091 e vai ser filho, vai nascer na nobreza. Ele é filho da alta nobreza francesa. Sua mãe era filha de um grande senhor da França, de um grande senhor feudal, e seu pai também. Então ele nasceu nobre, de modo que ele teve naturalmente uma educação nobre. Aos 20 anos ele se decide entrar para um convento, o convento de Cister. E para ele ir para o convento houve diversos problemas com seu pai, sobretudo, que não aceitava que ele fosse seguir essa vocação, mas não houve jeito, ele foi. Ele foi e ainda levou seus irmãos. Ele tinha 6 irmãos e uma irmã, e os irmãos todos o seguiram nessa missão. E não somente levou os irmãos, como levou vários amigos, pessoas que o conheciam e que já de certa forma o seguiam. E lá, muito cedo, ele vai desenvolver habilidades de liderança, habilidades espirituais, inclusive de liderança, que irão logo cedo vão motivar que o abade do convento de Cister o designasse para missões maiores. Então, já com algum tempo, com alguns anos no mosteiro, recebeu a missão de fundar um mosteiro, fundar um convento numa região inóspita, uma região que era inclusive inabitada, no meio de uma floresta, num clarão, e daí vem o nome Claraval. Num clarão da floresta ele então edificou o mosteiro de Claraval. E o que São Bernardo foi, de fato? Ele foi um homem de Estado? Ele foi um abade? Ele foi um monge apenas? Ele foi um líder político? Ele foi um militar, um cruzado? O que é que São Bernardo foi? Iremos tentar responder de forma sucinta a essas questões. Na verdade, São Bernardo ele se resume à missão de ser um monge. Eu acho que o que define melhor São Bernardo de Claraval é isso. Ele foi um monge, mas ele foi um monge de extrema atividade, de grandes ações, de grande solicitude, de diversas empreitadas e empreendimentos, que ele vai ser chamado para tal, que defini-lo apenas como um monge seria, em tese, sucinto demais. São Bernardo também foi um escritor de obra divina. Ele escreveu diversas obras, diversas cartas, diversos comentários sobre assuntos demasiado complexos e importantes, sobretudo assuntos da palavra, relacionados com a palavra. Ele escreveu, por exemplo, os comentários sobre o Cântico dos Cânticos. Ele também escreveu Conhecimento de Deus, a vida de São Malaquias e a graça e o livre-arbítrio. Então ele, como
monge, como abade do convento de Claraval, ele começa então a ser requisitado pela sua liderança, ele começa a tomar projeção, o mundo da Europa começa a conhecer São Bernardo e ele começa a participar, por solicitações, de alguns embates políticos, teológicos que ocorreram naquele período, naquele século. Inclusive São Bernardo é o homem do século XII, assim como São Luís foi o homem do século XIII, ele foi o homem do século XII, ele foi a consciência cristã do século XII. E os embates que ele enfrentou ocorreram tanto com reis, como com bispos e também outras lideranças do período medieval. Com o rei da França, por exemplo, ele teve um embate interessante, que foi o seguinte: o rei havia nomeado um bispo para comandante do exército da França, e São Bernardo, de imediato, ao tomar conhecimento, passou então a interferir nessa questão, porque não fazia sentido na visão dele, não tinha cabimento, não era lógico, não era razoável, não era considerável para um bispo assumir uma missão tão mundana. Então ele interferiu de tal modo, com tanta energia, que o rei da França, que o respeitava já bastante, acabou exonerando o bispo de tal missão. Ele também vai repreender reis, como repreendeu o rei Luís VI, conforme eu falei, também repreendeu o sucessor de Luís VI, Luís VII, por ocasião de seu casamento, de seu divórcio com Eleonor da Aquitânia. Ela vai se casar com um rei inglês, com Henrique, que era rei inglês, e vai ser mãe de dois reis, que vão ser exatamente Ricardo Coração de Leão e posteriormente João Sem Terra. Então era uma mulher de uma história incrível, né? Ela foi esposa de dois reis, de duas nações, dois reinos diferentes, e foi mãe de reis. E era uma figura também muito importante nesse período. Inclusive ela por várias vezes se aconselhou com São Bernardo de Claraval. São Bernardo também vai exortar papas a seguirem como sentinelas de Cristo a missão que de fato lhe compete. Então ele vai interferir em ações de determinados papas quando estes agem de modo a trilhar uma linha diferente daquilo que é a missão papal, a missão de sentinela de Cristo. Inclusive um dos seus discípulos, Eugênio III, vai se tornar papa, Eugênio III, perdão, vai se tornar papa e vai seguir muito dos ensinamentos do seu mestre, que era São Bernardo de Claraval. Ele também vai se envolver, melhor dizendo, numa disputa teológica com Abelardo acerca da questão da fé. Porque Abelardo ele defendia uma posição em que a fé se relativizava. E São Bernardo não aceitava que a fé fosse relativizada. Ela estava acima da razão e ela tinha que ser como tal, acima da razão, inquestionável. E aí houve um debate muito complexo entre eles dois, e no final das contas São Bernardo vai vencer Abelardo nesse grande debate teológico. E São Bernardo ele vai ser de fato um homem de ação, ele vai ser um líder. Ele tinha uma liderança tão grande sobre os seus monges, né? Os monges que estavam sob sua abadia, sob suas ordens, que os monges, quando São Bernardo se ausentava do convento, eles ficavam inquietos, extremamente inquietos, se sentindo extremamente inseguros, e havia uma troca de cartas entre São Bernardo e os seus monges, e havia nessas cartas uma grande comprovação através das palavras, tanto dos monges que escreviam para o mestre, quanto do mestre que escrevia para os monges, que dão provas claras de quão liderança ele exercia sobre esses homens, sobre esses guerreiros de Deus. E como homem de ação, ele agiu numa situação complexa também a pedido, quando houve o problema do chamado cisma de Anacleto II. O que foi o cisma de Anacleto? O Papa Honório II havia falecido e houve a eleição, então, articulada por duas frentes políticas, vamos dizer assim, dentro do pontificado, dentro da igreja,
no sentido de eleger 2 papas. E assim aconteceu. Elegeram o Papa Inocêncio II e elegeram o Papa Anacleto II. Ocorre que alguns reis, como o rei da França, queriam se posicionar a favor de qual Papa. Então, quem poderia definir quem era de fato que seria o Papa, o legítimo Papa? Então chamaram São Bernardo de Claraval para dirimir essa questão. E chegando para dirimir esse problema, ele vai argumentar sobre 3 frentes. E essas frentes vão ser em favor de Inocêncio II. E ele vai fundamentar da seguinte forma. Ele vai dizer que a eleição de Inocêncio II é uma eleição mais legítima, porque foi realizada pelos cardeais do Sacro Colégio e pela sua maioria. Então, isso daria legitimidade. Ele também vai dizer que o Papa Inocêncio II era moralmente mais digno do que Anacleto II. E, por fim, ele vai argumentar que o Papa Inocêncio II fora sagrado pelo bispo de Ostia, que pela tradição prevaleceria. Então, com esses argumentos, ele consegue convencer os reis da Europa, sobretudo o rei da França, que foi quem o provocara para tomar uma posição. E com essa tomada de posição, o rei se posiciona em favor de Inocêncio II, e aí começa uma peregrinação de São Bernardo pelos outros reinos, pela Inglaterra, por Castela, por Aragão, pela Alemanha, para que esses reis se fidelizem em favor de Inocêncio II, e é o que de fato ocorre. Então, no final das contas, os argumentos teológicos, os argumentos do direito, já do direito canônico, os argumentos da política, do jogo político que havia, foram então favoráveis a São Bernardo, e São Bernardo, com seus argumentos, conseguiu o convencimento do pensamento e da estrutura política da Europa. Não devemos esquecer também que é São Bernardo de Claraval que vai conclamar a Segunda Cruzada, vai de certa forma organizar a Segunda Cruzada e vai fazer com que a Europa se mobilize, inclusive com a participação do rei da França, no movimento da Cruzada, da Segunda Cruzada, que ocorrerá nesse período. Ele também, como homem de ação, é responsável pela formação, sobretudo pela organização das normas da formação dos Cavaleiros Templários, que vão ser extremamente importantes nesse período na Europa e também posteriormente em Portugal. E por fim, como homem de ação, ele vai ser bastante responsável pela formação do Reino de Portugal, a formação política e a formação moral e religiosa do Reino de Portugal. Portanto, São Bernardo é uma figura de fato extremamente importante, mas ele é importante principalmente pelas suas virtudes, que podemos elencar algumas aqui para finalizarmos a nossa visão sobre a liderança desse grande santo, desse grande homem do período do medievo, para que cheguemos à conclusão acerca dos valores de liderança que faziam parte deste homem, que faziam parte de toda a sua estrutura de perfil, de personalidade, de caráter e de valores de modo geral, valores sobretudo morais cristãos. Ele certamente elevou as virtudes fundamentais do homem do seu tempo. Algumas das virtudes dele que podemos elencar aqui são principalmente uma energia inesgotável, uma solicitude constante, um grande poder de organização que ele tinha. Ele também tinha um grande desejo de elevar-se a si mesmo, ou seja, de se tornar cada vez melhor, tendo a si mesmo como referência no processo evolutivo do auto-melhoramento e olhando para Cristo na sua direção, sempre buscando a Cristo através, sobretudo, da palavra e através, sobretudo, da igreja. Ele também tinha uma oratória incrível, ele tinha uma doçura no falar, que inclusive ele passou a ser conhecido como Doutor Melífluo, porque ele emitia poeticamente mel ao falar, ao se expressar. Ele tinha uma capacidade imensa no processo da oratória. E por fim, ele tinha também uma curiosidade extrema e sempre desperta. Ele era um indivíduo de grande curiosidade, grande interesse, principalmente o interesse para as pessoas buscarem e encontrarem a Deus. Essa era a sua grande missão, e ele fez tudo em prol de Deus. Ele fez tudo em prol de que a alma humana pudesse ser salva. Esse foi o grande feito, foram os grandes feitos que São Bernardo fez em seu tempo e deixou para a posteridade.
E você conhecia esse santo? Já tinha ouvido falar sobre São Bernardo de Claraval, sobre as suas virtudes, sobre suas ações, sobre sua importância no período medieval e que ainda hoje refletem, sobretudo dentro da igreja cristã, da igreja católica, que apresenta, que defende, que argumenta no entorno desse santo de modo tão maravilhosamente. Se você conhecia, comente aí. Se também não conhecia, comente também, que irá nos ajudar a buscar conhecimento, ampliar o nosso conhecimento sobre essa figura que, sem sombra de dúvidas, foi um grande líder do período medieval e é um grande líder da história da humanidade. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, considere dar seu like, considere compartilhar, porque isso é importante de fato para que o canal possa tomar projeção e de repente ajudar alguém, alguma pessoa que esteja em busca desse conhecimento, em busca de saber quem são algumas figuras históricas que foram figuras de alta liderança em toda a história da humanidade, que é exatamente um dos maiores propósitos desse canal, é a busca pelo conhecimento no sentido de entender e buscar o que é a liderança e quem foram os grandes líderes. Então, se você viu, entendeu que o conteúdo foi relevante, foi importante, considere se inscrever e compartilhar. E nós agradecemos de coração pela sua audiência e pedimos que Deus o ajude sempre na sua caminhada, na sua vida, na sua busca pelo conhecimento também, e que possamos nos encontrar no próximo vídeo, se Deus quiser.